Olá! Uma das maiores curiosidades que existem, né? Como seria o fim do mundo segundo as profecias bíblicas? Nessa nossa análise, a gente vai tentar colocar esses eventos numa linha do tempo bem clara para entender a sequência que os textos antigos prevêem. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é? A Bíblia, na verdade, apresenta uma sequência de eventos, quase um passo a passo para o Apocalipse. E assim, muita gente já ouviu falar da marca da besta, do anticristo, mas a ordem em que essas coisas acontecem é que é o ponto-chave para entender a história toda. Mas antes de a gente mergulhar nisso, tem um aviso fundamental. O próprio Jesus deixou bem claro que a data exata, o dia e a hora, ninguém sabe. Então o nosso foco aqui não é tentar adivinhar quando vai ser, mas sim entender o que a profecia diz que vai acontecer e em que ordem. Então, este aqui é o nosso mapa. A gente vai passar por 6 fases principais. Primeiro, o início das dores. Depois, a ascensão de um falso Messias. Em seguida, a grande tribulação, que leva à famosa Batalha do Armagedon. Daí vem o julgamento e o milênio, e para fechar, um novo começo. Vamos lá para a primeira fase. Bom, o ponto de partida de tudo é o que a Bíblia chama de início das dores. Isso aqui não é o fim propriamente dito, sabe? É mais como o prelúdio, os primeiros sinais de que algo muito grande está para acontecer. A metáfora usada por Jesus é genial. Dores de parto. Pensa só. No começo, as contrações são mais fracas, mais espaçadas. Uma crise aqui e uma guerra ali. Mas com o tempo, elas ficam mais fortes, mais frequentes, mais intensas. Exatamente essa a ideia. O início do fim seria marcado por conflitos e sofrimentos que vão se intensificando pelo mundo. E é nesse cenário, depois dessas dores iniciais, que entra em cena uma das figuras mais enigmáticas e centrais de toda a profecia, o Anticristo. E olha que curioso, essa figura é tão importante que a Bíblia não dá para ela um nome só. Em cada livro, ele ganha um título diferente. Em Daniel, é o pequeno chifre. Em Tessalonicenses, o homem do pecado. E no Apocalipse, o mais famoso de todos, a besta. Mas todos eles apontam para a mesma pessoa. Tá, mas como essa figura chega ao poder? A profecia indica que o caminho dele é genial, de uma forma sinistra. Ele não chega com guerra, mas como um pacificador. Num mundo em caos, ele surge como a solução, o grande líder carismático. Ele consegue um acordo de paz histórico com Israel e, o mais incrível, permite a reconstrução do templo em Jerusalém, um evento de um peso simbólico gigantesco. Só que no meio dessa ascensão meteórica dele, surge uma resistência divina. 2 testemunhas com poderes sobrenaturais aparecem e começam a profetizar por 1260 dias. A missão delas é bem clara: alertar todo mundo, dizer que aquela paz é uma farsa e mostrar quem o anticristo realmente é. No fim, elas são mortas em praça pública. Mas, 3 dias depois, num evento chocante, elas ressuscitam e sobem aos céus na frente de todo mundo. E essa ressurreição, nossa, isso muda o jogo completamente. É o gatilho. Aquela paz de fachada acaba ali. O mundo mergulha na sua fase mais sombria, a chamada Grande Tribulação. O próprio Jesus, quando falou sobre isso, usou palavras que dão a dimensão do que está por vir. Não é só um tempo difícil, não. É uma perseguição, um sofrimento numa escala que a história humana nunca viu e nunca mais verá. É nesse ponto que o anticristo quebra o acordo de paz e revela seu verdadeiro objetivo: ser adorado como se fosse Deus. E é nesse momento de caos absoluto que aquele número famoso que todo mundo conhece aparece. O 666 vira a base de um novo sistema econômico mundial. A besta assume o controle de tudo, criando uma estrutura onde ninguém consegue comprar nem vender nada sem a marca dele. E essa imagem aqui, ela resume perfeitamente o dilema que a humanidade vai enfrentar. É uma encruzilhada. De um lado, você aceita a marca e sobrevive. Tem acesso a comida, trabalho, segurança. Do outro lado, você recusa a marca e perde tudo isso. É ser expulso do sistema, mas em troca mantém a fidelidade a Deus. É uma decisão que vai muito além da economia, é uma escolha espiritual. Então, com o mundo inteiro de joelhos perante esse sistema, a resposta divina começa a se manifestar de uma forma, digamos, direta e final. Isso tudo vai culminar no confronto final, a Batalha do Armagedon. Aqui a coisa escala para um nível cósmico. Uma série de juízos, as chamadas 7 taças da ira, são derramadas sobre a terra. Elas atingem em cheio o reino do anticristo e quem o segue. São desastres naturais e pragas que vão preparando o terreno para o fim do domínio dele. E aí chega o clímax de toda a história, a segunda vinda de Cristo.
Mas ele não volta como um humilde carpinteiro. Ele volta como um rei conquistador, montado num cavalo branco. O Armagedon, segundo a profecia, não é bem uma batalha equilibrada. É descrito mais como uma execução. A besta e todos os seus exércitos são derrotados instantaneamente pela simples presença do Rei dos Reis. Com a derrota do anticristo, a gente entra numa fase completamente nova. Um período de 1000 anos de paz aqui na Terra, que vai ser seguido pelo julgamento final de toda a humanidade. A sequência aqui funciona mais ou menos assim. Primeiro, Satanás é preso e acorrentado por 1000 anos. Durante esse tempo, conhecido como milênio, há um reino de paz na Terra. Depois desses 1000 anos, ele é solto para uma última e rápida tentativa de engano, que falha. E isso leva ao ato final, o julgamento do grande trono branco, onde todas as pessoas que já morreram são ressuscitadas para o juízo final. Nesse momento, a Bíblia descreve que livros são abertos. É como se a vida de todo mundo fosse revista. As pessoas são julgadas pelo que fizeram. Mas o critério final, o que decide tudo, é se o nome da pessoa está ou não no livro da vida. É ali que o destino eterno de cada um é selado. E depois do julgamento, quando tudo parece ter chegado ao fim, na verdade é um novo começo. A linha do tempo não termina em destruição, mas em recriação. Uma restauração completa de tudo. Com o mal finalmente erradicado, a promessa é de um novo céu e uma nova terra. E essa citação resume tudo. É um universo restaurado, sem sofrimento, sem dor, sem morte, onde Deus habita diretamente com as pessoas. É a conclusão definitiva de toda a história. E é isso. Fechamos essa linha do tempo, que começa com sinais de dor e termina com uma promessa de renovação total. É uma narrativa complexa, cheia de momentos sombrios, mas que, no fim das contas, aponta para uma mensagem de esperança. A questão que fica no ar é: como uma profecia tão antiga nos faz pensar sobre o mundo em que vivemos hoje? Agradeço a companhia nessa jornada.